Casais, tudo bem com vocês? Olá, casais, tudo bom? Eu sou o Fernando E eu sou a e Vanessa. nós somos Felizes e e casados. É casados. isso aí. Pessoal, mais uma vez estamos aí, né, nesse vídeo, continuando aqui a nossa história, né? Como nós nos Como nós conhecemos, nos conhecemos. parte 2. Parte 2, é isso aí. Talvez tenha esse mais um vídeo aí para terminar, aí depois a gente entra na parte do casamento, né? Mas vamos lá. Primeiro eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no vídeo, no nosso canal, né? Dá like, Dá muitos like, like. ajuda a gente aí. Compartilha também. Compartilha. E nós queremos agora agradecer que nós tivemos alguns comentários do primeiro e do segundo vídeo, né? Do primeiro vídeo nós tivemos o comentário de um casal que fez o curso Casados para Sempre com a gente nas duas últimas turmas, né? Que é o A Wendel. gente ama muito. É o Wendel e a Lani. A gente chama ele de Japa, né? Japonês. Beijo pra vocês, Japa, Lani, saudades. Deus abençoe vocês. Nós agradecemos aí por ter feito um comentário aqui nosso, né? O Matheus também, o nosso filho, também fez um comentário do primeiro vídeo. Filho, eu agradeço a sua ajuda, né? É muito bom poder... O primeiro vídeo ele nos ajudou, né? Foi o Matheus que... Agora é a Vives. Foi o Matheus que nos ajudou no primeiro vídeo e agora está sendo a Vitória, né? Então eu quero agradecer o apoio aí dos meus filhos aí, nossos filhos, que são bênção em nossas vidas, né? E no segundo vídeo nós tivemos alguns comentários também. Eu tô sem óculos, eu vou pedir pra Vanessa ler aqui os comentários, que eu confesso que eu não tô enxergando essa letra. Depois dos 40... A Paty, a nossa vizinha. Ok. Parabéns, que Deus abençoe e ilumine sempre vocês. Amém, Paty. Obrigado pelo apoio. A Rosângela Aparecida, ela estudou com o Matheus, né? Ou trabalhou com o Matheus. Acho que trabalhou com o Matheus. Fernando, pelo visto você era bem namorador, né? Parabéns ao casal. Será? Sei não, acho que não. Eu tive um momento curto aí. A minha irmã, Viviane, falou que tá top. Obrigada, Vi. Valeu, curtindo Vi. Aí, viu? Vi, eu vou te adiantar que em um momento do vídeo aqui a gente vai colocar você, tá? Porque teve uma situação que aconteceu aqui onde a gente vai colocar o seu nome, tá? Eu peço que você, quando chegar o momento, você vai ver o que é, mas eu quero deixar claro que toda a situação aqui, a gente está contando a nossa visão como foi, né? Então, a gente não quer que tenha nada sobre sentimentos em relação a isso, a gente só quer a informação, ok? Deus abençoe, obrigado, Vi. E a Patrícia, nossa prima, que foi ocupada. A Tata. Ela que nos Valeu. Né, fez a gente se conhecer, nos apresentou. É isso aí. Deus abençoe vocês, continue comentando. Quiser tirar alguma dúvida também, a gente já vai respondendo. Porque agora, neste momento, a gente está introduzindo de como a gente se conheceu, né? Como que foi o nosso processo de namoro. E aí, para depois, então, já começar a falar sobre a vida de casado. Tem muitas histórias. Tem mesmo. Bom, a gente no último vídeo terminou a parte quando a gente estava falando da prima da Vanessa, da Camila, né? Que ficava, ela ia com a Vanessa no shopping. Isso. Pra gente poder se ver, pra gente poder se curtir um pouquinho, né? E aí eu comentei da Dona Lourdes, né? Da minha sogra. Eu acho que ela não sabia, que eu acho que ela não, ela desconfiava. Nem acho que eu acho que ela desconfiava, porque ela não deixava vocês sozinha. Eu acho que a Dona Lourdes desconfiava. E aí quando a Camila falava que ia, é como se fosse assim, tipo assim, tá de olho, né? Eu acho que a Dona Lourdes naquela época não confiava muito em mim, eu tenho a impressão. Ela achava que eu ia fazer coisas com a Vanessa. Né? Eu tenho essa impressão, mas tudo bem. Bom, então aí, né, sim. parou nessa parte. E aí é onde a gente, né, começamos a namorar. Só que eu fiquei um pouco receosa pra namorar, porque eu tinha engravidado, né? E aí eu tava bem apreensiva, bem sensível, porque eu não sabia se quem se aproximasse de mim queria realmente algo sério ou não, né? Nessa época foi quando eu também comecei a ir pra igreja, onde eu me batizei. E aí eu ficava meio, né, assim, não confiava, né, no Fernando. Ficava meio assim, receoso, será que ele realmente quer namorar sério comigo? Será que não? Mas aí foi desenvolvendo, né, a questão do nosso namoro. Você foi mostrando pra mim, né, que realmente você queria algo sério, né? E até lembrando, a Vanessa tá contando aqui e tá me refrescando a memória de coisas que aconteceram, né? Eu lembro que a gente passou um tempo assim, onde eu tive muita paciência com a Vanessa e assim, eu tive paciência porque, poxa, eu realmente naquela época eu já gostava dela de verdade, ela é uma pessoa que sempre me fez bem, né? Então, eu queria coisa séria com ela assim.
E eu lembro que a gente ficou durante muito tempo assim, a gente conversou, a gente sempre conversou, mas a gente sempre foi muito amigo, né? Sim. Inclusive quando nós começarmos a falar sobre o casamento, não sobre o nosso casamento, quando a gente for pra frente aí a gente vai falar sobre casamento mesmo, nós vamos ter tópicos como se fosse um curso voltado para casamento. A gente vai falar muito sobre a questão de honestidade, transparência, comunicação. Casamento que não tem isso, não tem nada. Então já fica uma dica para você. Se o seu casamento está com um problema aí de comunicação, honestidade, confiança, reveja, porque são três coisas que o casamento... São muito importantes, se né? o casamento não tiver essas três pernas, não é casamento. Né? Então eu e a Vanessa, a gente sempre teve esse negócio de conversar, né? Eu nunca tive receio de contar minhas coisas para ela, né? Ela sempre me ouviu, ela sempre quando a Vanessa tinha alguma dúvida sobre qualquer tipo de assunto, ela conversava comigo, tudo que eu sabia eu falava para ela. A gente sempre foi muito amigo um do outro, né? E eu lembro que nesse período, poxa, é claro que eu já tava já acho que com 18 anos, 19, se eu não me engano, e a Vanessa estava com 18. Acho que eu estava com 19 e a Vanessa com 18. E fazia já quase um ano que a gente tava namorando, né? E eu tava começando a ficar meio cabreiro, porque a Vanessa tava indo pra igreja, eu não conhecia a palavra de Deus ainda, né? Eu não conhecia nada sobre igreja, sobre Deus. E, poxa, eu não queria ficar só com um beijinho com ela, eu queria mais. E a Vanessa, ela sempre... Com muito receio, né? Não tinha conhecimento ainda da palavra, né? Tava começando aí. O Fernando, ele não ia. Então, e eu comecei a ficar impaciente. Eu queria muito estar com ela. Só que eu comecei a ficar irritado porque, poxa, eu queria mais do que beijo. E eu lembro que teve uma vez que eu tive um pensamento assim, eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Se eu não tiver uma intimidade com ela, eu vou terminar com ela. Porque na minha cabeça, e aí que tá o ponto, eu quero que vocês prestem atenção em detalhes, né? Na minha cabeça, o fato dela não querer namorar comigo, não querer ter uma intimidade comigo, significava que ela não gostava de mim. Isso é o que passava na minha cabeça. E na minha é porque eu tinha medo, né? Eu já tinha tido uma experiência que não foi agradável. E aí, pra poder me entregar assim de novo, eu ficava com muito receio, com muito medo, né? E aí eu lembro que eu tive esse pensamento e teve uma situação que eu e a Vanessa, a gente foi pro Sesc, lá da Zona Sul, foi só eu e ela, né? E nós passamos... Foi só nós dois? Não, tinha mais gente. Não foi só nós dois não, tinha mais gente. Os amigos sim. Tinha mais gente, só que o que aconteceu? Quando a gente saiu, né, eu tava com o carro do meu pai, na época, né? E o meu pai tinha ido trabalhar e minha mãe tinha ido pra casa da minha avó, que não era perto, era longe. E aí, quando a gente saiu do Sesc, o pessoal que estava com a gente, não lembro exatamente quais eram as pessoas que estavam com a gente, mas eu lembro que o pessoal foi embora e a Vanessa estava comigo no carro do meu pai. E eu sabia que não tinha ninguém em casa, então eu quis dar uma insistida, né? Eu falei pra ela se ela queria dar uma passada em casa. Obviamente eu estava com segundas intenções, claro, né? E porque eu estava decidido que eu ia terminar se não rolasse nada. E aí, a Vanessa, ela aceitou em ir. Nisso que a Vanessa aceitou em ir, ela também sabia que não tinha ninguém em casa. Então eu acho que ela meio que estava querendo também, a impressão que eu tinha. Né? Ela tá aqui, talvez ela confirme ou não sei, mas eu tinha a impressão que ela também queria. E aí no carro a gente veio conversando muito sobre a questão de intimidade. E eu percebi que naquele dia a Vanessa ficou assim um pouco mais aberta à conversa. Um pouco mais segura também. Foi muito engraçado, porque as coisas foi acontecendo, não foi forçado, foi como se fosse natural. Ela não sabia que eu estava com esse pensamento na cabeça de terminar com ela caso não tivesse nada. E foi engraçado isso, sabe? Porque a gente veio conversando e eu senti que ela estava diferente naquele dia, né? E acabou que chegou em casa, ela sabia que não tinha ninguém em casa. E aí a gente pegou e a gente ficou um tempo junto lá e acabou que a gente acabou tendo nossa primeira intimidade né, naquele dia, né? E eu lembro que, assim, eu me senti realizado. Só que, sinceramente, foi uma porcaria. E eu falei, meu Deus, eu tô começando a ir pra igreja agora, eu sei que essas coisas não podem, sabe? Eu fiquei, ai, Jesus, e agora? Olha o que eu fiz, eu pequei, né? E aí, quando a gente namorou e tal, e eu levei ela embora. E a Vanessa ficou muito esquisita. E ela ficou muito esquisita e eu falei, bom, não vou terminar com ela. Eu pensei, né, não vou terminar com ela e tal. E eu fiquei muito contente.
Porque eu falei, poxa, pra mim era como se eu tivesse tido a certeza que ela gostava de mim. Na minha cabeça passava isso. E eu levei ela e a gente ficou... Na semana a gente se falou por telefone. Foi. Né? Eu percebi que ela estava um pouquinho estranha, aí eu fiquei meio preocupado, eu falei, meu, tô achando que ela vai querer terminar comigo. Aí a gente se encontrou de novo. Diz que a gente se encontrou de novo. Se eu não me engano, a gente tinha ido no motel, não foi? Foi. Foi. Foi a primeira vez que a gente foi no... Você foi me buscar no Isso, trabalho, né? A primeira vez que a gente foi no motel, foi muito engraçado. Não foi não, que não foi naquela vez que você queria que eu contasse Não, tudo pra não você. Foi essa vez não. Foi? Não, senhora. Ah, foi. Não foi. Foi. Ó, eu vou falar pro pessoal aqui, você vai lembrar o que eu vou falar. Não foi essa vez. Ó, a gente tinha combinado de ir num motel. A primeira vez que eu ia, ela tava indo no motel. Obviamente a gente tava meio inseguro, né? Só que eu tinha que ter mais segurança porque eu tava dirigindo. Eu acho que tem a impressão que eu tava querendo mais. Mas eu também tava inseguro. Aí eu lembro que eu busquei ela, já era começo da noite. E aí quando eu busquei ela e a gente foi entrar, ela falou, não. Aí quando ela falou, não, eu peguei e virei o carro assim, como se eu estivesse desviando de uma batida. Aí saiu, o que foi? Lembra disso? Não, você não lembra não. Foi isso. Nossa, não lembro, gente. Eu virei o carro assim. É muita coisa pra ficar que é coisa de muitos Isso aí anos, eu não né? lembro não. E aí eu lembro que ela desviou o carro assim, eu falei, mas a gente não ia combinar de ir, não sei o que e tal. E ela falou assim, ela comentou, acho que ela não queria, não lembro, ela fez algum comentário assim, mas no final das contas, nós entramos, os dois morrendo de vergonha, né? Eu lembro que ela nem, na cabine, você tem que entregar o documento. Eu lembro que ela me deu o RG dela antes e ela virou o rosto pro outro lado pra ninguém ver o rosto dela. Eu tava com o rosto virado pra lá, entregando pra cabine e ela com o rosto assim, ó. Tamanha vergonha que ela tava, lembrou? Isso aí eu lembro que foi daquela foi vez. Foi essa situação. A gente conversou bem assim, sério mesmo. Não, mas ainda não foi dessa vez. Porque o que aconteceu, o que a Vanessa tá querendo chegar, aí eu vou contar daqui a pouquinho. Teve algumas coisas que aconteceram antes disso aí. E uma delas foi essa parte, que foi a primeira vez que a gente entrou, que foi muito engraçado. Tá. Né? E aí, é porque, gente, a minha visão e a visão dela, então tem, assim, aconteceu a mesma coisa com nós dois, mas cada um tem uma visão do que aconteceu, né? E aí eu lembro que depois disso, eu lembro que eu fiquei um pouco preocupado, porque foi legal e depois ela começou a chorar. E aí a gente durante um período de tempo, a gente se via todo final de semana. E todo final de semana a gente tinha relação, tinha intimidade, e era muito bom pra mim, como eu via que também era muito bom pra ela. Só que toda vez que a gente parava, quando terminava, ela ficava esquisita e chorava. E eu comecei a ficar preocupado com isso. Né? E eu questionava, mas o que está acontecendo, né? Poxa, você está gostando, não está gostando, o que está acontecendo? E aí ela falou pra mim que ela gostava, só que ela sentia que ela estava pecando, lembra? Lembro, isso aí eu lembro. Exatamente. E aí eu falava pra ela me explicar o porquê que ela achava que ela estava pecando, porque eu sabia dos meus sentimentos por ela, né? E eu falava pra ela, olha, se Deus conhece cada um de nós quem nós somos, Ele sabe exatamente o que eu quero com você. Ele sabe que eu não quero brincar com você. Ele sabe que eu quero coisa séria, eu quero casar com você. O meu interesse é esse. Né? E ele pedia pra mim explicar e eu não sabia, porque eu era recém-convertida, eu tinha aprendido poucas coisas da palavra de Deus. Então eu não sabia o porquê. Eu só falava que era errado, eu não tinha que fazer isso, tinha que fazer, né, depois do casamento. Só que eu não tinha como explicar, não tinha argumentos para falar com ele, porque ele me falava, mas por quê? Eu, é porque não pode, mas por que não pode? Mas é porque não pode, eu não sabia. Hoje já consigo orientar as pessoas sobre por que não pode, mas naquela época eu estava começando a ir na igreja, né? E aí aconteceu que depois disso ela começou, porque assim, como ela não sabia me explicar, e eu ficava falando pra ela dos meus sentimentos pra ela, né? Falei, a gente vai casar, não tem conversa, eu quero você, eu quero que você seja minha esposa e tal. Ela começou a confiar em mim, e aí ela começou a se soltar mais. Né? Ela tinha um pouquinho ainda, mas ela já não estava assim mais chorando, porque ela sempre chorava depois que a gente tinha intimidade. Mas depois de um tempo ela parou de chorar, começou a ser uma coisa assim mais normal, né? E aí depois disso aconteceu que onde eu trabalhava, era uma loja no Shopping Ibirapuera, entrou um rapaz para trabalhar junto comigo, o nome dele é Herbert. Eu acabei perdendo contato com ele alguns anos depois. Herbert, não sei se você vai assistir esse vídeo alguma vez, mas olha, você fez diferença na minha vida também, viu? Espero que você esteja no caminho do Senhor, porque graças a você
eu fui apresentado a palavra de Deus. Meu início a conhecer a Bíblia foi graças a você, né? E aí eu lembro que eu conversando com ele sobre questão de namoro e tal, eu contei pra ele da Vanessa. Ele já ia na igreja, ele era de uma igreja pentecostal. E... É porque o Fernando começou a conversar com esse rapaz porque ele soube que ele era da igreja e eu estava começando na igreja. E pelo fato da gente estar namorando e quando a gente tinha intimidade eu chorava e não sabia explicar para ele se sentiu, né, confortável em conversar com ele, né? Por isso que eu falo, Deus sabe de todas as coisas, ele coloca a pessoa certa na hora certa. E aí o Fernando teve essa confiança nele e começou a conversar. E nisso, ele se abrindo o Fernando se abrindo com ele pôde conversar com o Fernando, explicar sobre isso e introduzir na palavra de Deus também. Só que ele me falou uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo que já deu o nosso tempo. Aqui a gente vai encerrar agora. Nossa, passa rápido a gente tá falando. Passa muito nem rápido, parece que deu 15 né? minutos. Mas pessoal, é isso aí, ó. Por enquanto nós ficamos por aí, tá? Não perca o nosso próximo vídeo para continuação. E se vocês tiverem algum comentário para fazer, se vocês tiverem, se alguém tem alguma história parecida dessa questão, pode comentar sobre a palavra de Deus, alguma coisa assim, né? Alguma ida e vinda aí no relacionamento, se alguém passou por alguma situação parecida, fica à vontade, tá ok? Nós ficamos por aqui. Hoje é você. E como sempre, né? Sempre juntos. Vamos orar encerrando então. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por essa pessoa, por esse casal que está assistindo esse vídeo. Venha falar com eles e venha usar e capacitar as nossas vidas em nome de Jesus, que possamos ser instrumentos, ó Pai, usados por tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.